A cada vez que você desbloqueia seu celular, alguém pode estar observando. Não um hacker qualquer, não um governo qualquer, mas a máquina mais poderosa já criada pela humanidade. Ela não tem rosto, não tem forma, mas controla satélites, dados, mercados, guerras e até o que você consome sem perceber. Essa máquina tem um nome: Estados Unidos da América. Durante décadas, fomos ensinados a enxergar os SUA como símbolo de liberdade, inovação e progresso. Mas por trás dos arranha-céus iluminados, das grandes empresas de tecnologia e do entretenimento global, existe um sistema silencioso operando nos bastidores do planeta. Uma engrenagem invisível, girando o mundo. Fala galera, eu sou Adriano Garcia e hoje você vai atravessar uma linha tênue entre realidade e ficção para entender como uma nação construiu a maior estrutura de poder tecnológica da história humana. Tudo começou com guerras. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em ruínas. Mas enquanto países tentavam sobreviver, os Estados Unidos começaram a reconstruir e dominar. Investiram pesado em ciência, espionagem, indústria e informação. Criaram redes globais de influência econômica, financiaram governos, derrubaram outros e construíram um império sem precisar ocupar fisicamente cada território. O domínio não seria feito com tanques, seria feito com tecnologia. Décadas depois, nasceu o Vale do Silício. O que parecia apenas um polo de inovação virou o cérebro digital do planeta. Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon. Empresas privadas ou braços invisíveis de um ecossistema muito maior. Elas controlam sistemas operacionais, buscadores, redes sociais, servidores, inteligência artificial, nuvem, chips e dados. Se você usa a internet, você inevitavelmente passa por elas. E agora pense nisso. Quem controla os dados, controla o comportamento. Quem controla o comportamento, controla o futuro. Mas o verdadeiro poder não está nas telas, está no espaço. Acima da sua cabeça, agora mesmo, milhares de satélites orbitam a Terra. Alguns civis, outros você nunca verá listados em lugar nenhum. Satélites capazes de enxergar placas de carros, de interceptar comunicações, de mapear padrões de movimento em cidades inteiras, de prever comportamentos sociais através de dados. Oficialmente, isso serve para segurança. Extraoficialmente, ninguém sabe ao certo os limites. A própria internet que você usa nasceu de um projeto militar americano, a ARPANET. Criada para sobreviver a ataques nucleares e manter o controle da informação mesmo em caso de colapso global. O que começou como defesa virou o domínio absoluto da infraestrutura digital do planeta. E então veio a inteligência artificial. Os maiores modelos do mundo, os chips mais avançados, as pesquisas mais profundas, os investimentos bilionários. Tudo concentrado nas mãos de poucas empresas dentro de um único país. Agora imagine um sistema capaz de prever crises econômicas antes que elas aconteçam, capaz de manipular mercados, capaz de identificar líderes políticos instáveis, capaz de antecipar conflitos antes mesmo que eles comecem. Ficção, talvez, mas tecnologia suficiente para isso já existe. O orçamento militar dos Estados Unidos é maior do que o de vários países somados. Drones autônomos, sistemas de defesa automatizados, armas controladas por algoritmos, cyberataques silenciosos que nunca aparecem nos noticiários. Guerras hoje não são travadas apenas com soldados, são travadas com códigos. Enquanto você assiste a um vídeo, rola o feed ou joga online, bilhões de dados são coletados, analisados, classificados, armazenados. Perfil psicológico, preferências, medos, padrões emocionais. O entretenimento virou ferramenta, o algoritmo virou arma, a distração virou estratégia. Hollywood molda narrativas, redes sociais moldam opinião, plataformas moldam comportamento. E a maioria das pessoas nunca percebe. Porque o verdadeiro controle não parece controle, parece conforto, parece conveniência, parece progresso. Mas toda máquina poderosa tem um ponto fraco. Crises internas, polarização social,
dependência extrema de tecnologia, disputas internas por poder, a ascensão de rivais. O próprio sistema que elevou os Estados Unidos pode ser o mesmo que ameaça seu futuro. E talvez o maior perigo não seja um colapso externo, mas a perda gradual do controle sobre a própria criação. Porque quando uma sociedade entrega suas decisões aos algoritmos, quando confia demais na automação, quando terceiriza sua consciência para máquinas, quem realmente está no comando? Talvez o maior poder dos Estados Unidos nunca tenha sido militar, nunca tenha sido econômico, nunca tenha sido político. Talvez o maior poder sempre tenha sido a capacidade de moldar a realidade sem que o mundo percebesse. E a pergunta que fica não é se eles controlam tudo. A pergunta real é: se controlam, até onde vão? Se você curtiu esse tipo de conteúdo mais profundo, tecnológico e provocativo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui no AGV Tech a gente vai além da superfície. E às vezes, a verdade está escondida exatamente onde ninguém olha. Valeu!